Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana. E eu sou a Paloma Sene. E nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me disse pode! É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me disse pode! É isso aí. A gente tá feliz de estar junto. A gente tá feliz dos temas. A gente tá batendo altos papos com altas ideias para os próximos episódios. Mas agora, sem muita conversa, Eduarda, me diz o tema? O tema vai ser hoje sobre o surgimento da religião, Surgimento da religião. da ideia de religião. Que a gente tem falado muito aqui sobre algumas religiões em específico, mas aí surge aquela questão, né? Por que a gente sente essa necessidade De religião, de né? ter uma De religião, ter, é. de seguir Da alguma... onde surgiu isso, né? Como Exato. começou? Eu acho bastante interessante estudar sobre isso. Nos abriu ainda mais a mente. É muito legal, então bora. Eu acho que isso é legal você falar sobre as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo estarem também com a mente aberta para a gente falar a respeito desse assunto. Sim, quem não consegue não nos ouve, né? Quem não É. consegue ter essa mente aberta vai acabar em algum momento não querendo ouvir o Me Disse Pode. Mas a é gente porque tá isso, aqui... porque no episódio anterior a gente falou já um pouco a respeito dessa mudança que acontece na nossa cabeça a respeito, Isso, no episódio 20, né? né? Isso. Ah, no episódio 20, isso. Isso. Eu fico confusa entre os nossos episódios, gente. Porque já são muitos A episódios. gente aqui, a gente é grande, né? Ah, já são A gente muitos já nasceu episódios. grande, cara. Mas a gente falou a respeito do anterior, né? Sem ser o do ante-anterior. Sei lá como é que se fala, gente. No episódio de número 20, vou deixar aqui pra quem não assistiu ainda ou não ouviu, que a gente fala a respeito da... Como é que é o nome? Da nossa conexão com o sagrado, Isso. né? E a gente falar um pouco a respeito. Porque tem muita gente que talvez nos procure achando que a gente ainda tem uma mente Fechadinha ali muito naquele quadrado, né? fechadinha, E exato. a gente, graças a Deus, saiu de lá e a gente tá liberto. E E agora a Mas gente assim, quer... Aí estudando na tudo verdade, a gente isso... ainda tá no momento de se questionar muito e Ai, é questionar muitas maravilhoso. questões, né? É assim que a gente evolui, questionando. Como eu já falei aqui algumas vezes, o mundo não é feito de respostas, o mundo é feito de perguntas. E vamos perguntar, vamos estudar, vamos se conectar e vamos aprender. E hoje é dia de aprender. Na verdade, a gente fez uma pesquisa, é claro que nenhuma de nós duas aqui somos teólogas, Expertise. né? A minha mãe ainda chegou a fazer um pouco de teologia, então, Fiz. e claro, por ser uma pastora, ela teve um pouco mais de conhecimento mas é que tem um pouco mais de conhecimento, mas ainda É assim da a Bíblia, é gente... só da Bíblia, né? Mas E querendo ou não, a não... gente ainda tem buscado muito entender um pouco da história, Agora, né? sim. Agora. Então, não que a gente tá falando aqui que vocês vão sair daqui mega, super conhecedores, né? da origem Com da religião. diploma de mestrado, Não, nada doutorado. disso. Mas vamos ter um pouquinho de aqui... conhecimento aí, né? Não, e a gente quer muito debater, porque provavelmente tenha pessoas que conheçam muito mais e pode agregar aí nos comentários falando mais a respeito, né? Sim, dessa certeza. temática. Mas vamos falar um pouco sobre a questão histórica da ideia de religião, tá? Então, o surgimento da ideia de religião provavelmente nasceu no momento em que o ser humano se tornou capaz cognitivamente para imaginar o além desse mundo real. Já parou para pensar na época como é que era o negócio? Tipo, é como uma criança, né? Eu adoro ficar observando bebês quando eles estão descobrindo o mundo, sabe? Uhum. Eu imagino que nós éramos assim, tipo, na vida, né? Porque tudo era uma descoberta, né? Até hoje os cientistas estão descobrindo animais, plantas, tem sempre alguma coisa nova aí, né? Mas é o mínimo hoje, né? A gente conhece muito pouco dos nossos oceanos, por exemplo. Sim. Mas, naquela época, a gente estava começando a ter esse entendimento. Peraí, não é só isso aqui, né? Tem alguma coisa a mais. E as estrelas, os astros, as estrelas, os planetas encantavam demais, né? E aí eles começaram a ter essa busca pelo mundo fora do real, né? Exato. Muito legal. Então, é impossível, gente, dizer o surgimento da primeira religião e quais eram as crenças e dogmas dela, mas através de achados arqueológicos é possível dizer sim que povos antigos já realizavam atos ritualísticos. Então já existia de alguma maneira essa conexão
com o sagrado, Essa busca essa do. busca pelo E, e o que desconhecido. é doido, porque aqui a gente já fala, né? O primeiro objeto religioso encontrado é o homem-leão. Então eles já imaginavam essa coisa é, que literalmente não é real, não é real, né? É, eles misturavam homem-leão. Homem-leão é um corpo de homem com cara de leão. E então eles já misturavam, né, os animais com o humano, já tinha É, essa propensão, né? Isso que porque foi encontrado em 1939 numa caverna na Alemanha e ele data cerca de 40 a 35 mil anos atrás. exato. Então é muito tempo aí, né? Das coisas acontecendo. E o material em que ele foi feito é do marfim do mamute. Muito legal. Coloca uma Muito. imagem aqui, né, Du, para nós, Sim, para quem sim. estiver nos assistindo pelo YouTube. É bem interessante essa ideia de que existe já uma imagem feita por mãos humanas, no material que era próprio da época, que data 35 mil anos, e que já direciona a gente para esse viés de pensamento de que a religião existe há muito tempo. Você falou material próprio da época. É que eles usaram tanto esse material, inclusive, que mataram Acabou. todos os É, mamutes. exatamente. Nós humanos estamos acabando com tudo desde então. Mas enfim. Mas ritos de sepultamento de mais de 100 mil anos atrás, encontrados numa caverna em Israel, chamada. Eu vou colocar o nome aqui para quem está nos assistindo, porque. É, Cáfise. Kafse. Ah, entendi. Eu acho que é. Onde encontraram mais de 10 pessoas sepultadas que acreditam ter sido colocadas ali propositalmente em diversas posições, como o fetal, por exemplo. Entre elas, tem uma criança que foi encontrada com um objeto que acredita ter alguma intenção simbólica. E na Rússia também já foi encontrado essas Então, assim, evidências. dentro das cavernas, eles colocavam faziam esses sepultamentos já com essa denotação de ritual, de entrega do morto para essa vida pós-morte. E isso tudo fez com que, eu acredito, né, na minha ignorância e no pouco de busca que foi feita, que a morte fez com que o ser humano entendesse que, como Existe alguma assim, coisa. Por tem algo a quê? Por mais. que que a gente vem? Por que que a gente Isso, da vai? onde E para onde viemos, a para gente onde vai? vamos, exatamente. Eu acho que isso fez com que a gente quisesse aí esse. Imagina se hoje nós não tivéssemos, né, nenhum tipo de crença nesse sentido, também estaríamos buscando de alguma maneira. Foi ainda bem que alguém começou, né? A gente já está aí há Mas é isso, anos-luz. eu acho que seria inevitável. Alguém começaria, Ah, é, com certeza. entendeu? A morte é um negócio muito que marca demais, né? Que nos traz muitos questionamentos, muitas perguntas. Então eu acredito que por isso o E é a ser única humano certeza que a gente tem, né? na A vida gente é não a tem uma única. certeza de. Olha que doido, né? A gente não tem certeza de nascimento de uma pessoa. Porque Não, é isso, a não. pessoa. A Surge, gente né? pode. A gente, é claro que existem muitos motivos do porquê uma pessoa vem ao mundo, mas a gente pode escolher o porquê não vir. É, Entendeu? isso. Então isso E, ainda é e uma pessoas certeza. que vêm também, assim, por um acaso, né? Ah, namorou, pô, do É isso nada que eu tô falando, apareceu existem grávida. vários motivos do É, porquê que ela vem, mas sim, a gente ainda consegue escolher. Eu não quero ter filho. Por exemplo, isso, eu, Eduarda, não quero ter filho. Então isso. eu consigo escolher, mas eu não consigo escolher, eu não quero morrer. Eu É, não tenho como, é, entendeu? isso não tem jeito. Então é muito doido. É, Então já podemos concluir que a base da religião é a intenção de honrar algo ou alguém superior e sobrenatural que detinha o destino do ser humano, do qual esse ser humano deve respeito e obediência. é isso. Viemos de algum lugar. E estamos indo para outro, E o ou para porquê? voltando para o E o mesmo. porquê esses rituais, e o porquê o porquê fazer essas coisas, De né? alguma maneira para se Provavelmente, conectar com esse espiritual ou com esse ente querido que tinha partido, a né? gente fala um pouco sobre isso, dessa parte de conexão, fazer alguns rituais lá no episódio de número 20. E eu acho que aqui justifica muita coisa, assim, porque provavelmente a gente faz esse tipo de ritual, faz esse tipo essas ações por alguma. Não só por um ritual da gente querer ter essa conexão, mas como uma obediência a algo, a alguém Ou essa superior. pessoa que faleceu, ou esse alguém superior, ou para que mantenha-se essa conexão com esse íntimo Sim, falecido, né? Muita gente, depois que perde alguém muito querido, busca essa pessoa, né, de alguma maneira. Então, de repente, era uma forma também de se manter conectado a essa pessoa. A gente não tem como saber qual era o pensamento desse povo há 30 mil anos, mas mas. a gente deduz aí, né, tendo em vista aquilo que nós vivemos hoje. Mas é isso. E aí, gente, as pessoas, elas obviamente são diferentes, a gente vai evoluindo, o ser humano vai evoluindo a forma de pensar, né? As culturas são diferentes, então
existe aí uma grande diversificação hoje de religiões, ideia do que é uma religião, Nossa, são muitas. né? São muitas. Então, Muitas. religião ele é um sistema sociocultural que tem diferentes práticas, moral, costumes, crenças, rituais, textos sagrados. Nossa, tem de um tanto. Esses dias eu estava estudando um pouco sobre as religiões lá. é, é, Quando fala do povo japonês, chinês, eles são Asiáticos. asiáticos. E aí eu estava lendo o Tao Te Ching, é um texto sagrado chinês, muito antigo, Uhum. e ele é bastante interessante e ele é muito filosófico. Então tem muita filosofia que se você pega o fio da meada, você pira assim, É. de tão profundo, sabe? Que vai indo camada após camada e vai se aprofundando naquele assunto e é extremamente interessante. Então a gente fica eu estou maravilhada em Uhum. estudar as religiões agora, com a maturidade que eu tenho. Eu consigo enxergar e trazer para mim aquilo que me faz bem, enxergar aquilo que me agrada, enfim. Está me fazendo muito bem esses estudos. E eu tenho visto as diferenças, né, nas práticas, na moral, nos costumes, crenças, rituais, e eu acho tudo tão encantador. Sim. É óbvio que eu não sou adepta a religiões que mexem com sangue. Eu não gosto desse tipo de prática, né? Não me agrada. Mas eu acho, de maneira geral, assim, muito bonito a fé, né? Eu falei alguns episódios passados que a gente teve ali na Aparecida do Norte, onde tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, e ver a fé daquelas pessoas, ver pessoas caminhando de joelhos, fazendo trajetos imensos a pé até chegar naquele lugar. Quando chega na Basílica, eles adentrarem aquele lugar com muito respeito, com muita reverência. Aquilo tudo é muito encantador, é tudo muito É. bonito. Eu vejo essas diferenças entre as religiões, em todas elas existe esse respeito, e deve existir esse respeito, né, pelas pessoas que estão ali, principalmente pelo sagrado que está sendo ali adorado naquele lugar. É encantador. E a gente, assim, eu conheço o quê? De religião? 10 religiões Tem máximo. muita, Nossa, tem. A nossa. gente vai falar aqui, inclusive, a quantidade de religiões que tem no mundo daqui a pouco, você vai ficar chocado, que é um número que eu ainda acho que Que é deve ter que muito deve. É. mais. Né? Pelo levantamento que eu fiz, tinha mais. Aí o levantamento que você fez tinha menos. A gente chegou no número aqui e falou, vamos manter isso aqui. Mas tem muita coisa para se estudar e tem muita coisa para se conhecer. Tem um vídeo, eu lembrei agora, eu achei interessante, depois se você conseguir lembrar do Porta dos Fundos, que a menina morre e vai para o Ah, que vai céu pro céu. e chega lá e fala, eu vim aqui, mas eu sou de tal religião. Ele falou, não, mas Que a ela é religião Ele fez assim, certa Judite, Judite, Catalec. católica. É porque era um deus de uma ilhazinha do fim do É mundo que dos nunca ninguém ouviu povos falar. indonésios, é É alguma coisa muito bom assim. esse vídeo, É muito gente. E legal. ele fala: não, eu sou o Deus certo, você estava adorando o Deus errado. E eu acho isso muito louco, porque a gente tem essa denominação, né? Não, isso é certo, é aquilo que é errado. E quem Uhum, é que denomina, né, o que é certo e o que é errado? exato. É, Porque ela ainda fala, né? Mas como é que eu ia saber? Ele falou, você não ia saber. não era para você saber, Você talvez. não ia saber. Mas eu acho que é legal porque é justamente o contraponto, porque ela é católica e o Isso. catolicismo prega ainda prega, né, infelizmente, muito isso, de que se você não se converter ao catolicismo, você vai pro inferno. É. Então é isso, ela Mas tem chega no muitas religiões céu. que têm essa Sim, é fala, que eu, né? eu falo Infelizmente. Desse desse, vídeo em desse vídeo específico, específico é. porque ela é a católica, né? Sim. E eu acho que é muito legal esse vídeo, porque é justamente o que é pregado na religião dela, quando ela chega lá, ela se depara com a religião que não Que é a não é a dela. dela, e ele fala, não, mas eu sou o Deus certo. Então, É, assim, é por isso que é bastante legal, assim, a gente ter essa abertura de mente e estudar, né, um pouco mais das outras religiões, e você vai ver que elas se falam entre si, sim. na sua maioria as religiões se falam entre si, tem um ponto do sagrado, tem os seus rituais, tem as suas práticas e afins, e elas se conversam, e elas fazem bem para as pessoas que estão ali, né? Muito bem. Muito que bem. E o nascimento de novas religiões existem por vários motivos, né? E é por isso que a gente falou aqui que existe já um número gigantesco de religiões no mundo, porém, provavelmente esse número vai cada vez crescer. É. Porque de uma religião pode nascer várias, que foi Nossa. provavelmente o que aconteceu, o que aconteceu, provavelmente não, o que realmente aconteceu com o cristianismo, Sim, o né? cristianismo
tem várias religiões cristãs, mas elas são plurais, elas são diversas, elas têm uma linha que liga uma à outra, que é a pessoa de Cristo, É. mas elas têm Mas dentro total elas tem diferença nas diferença. práticas, nos costumes, Exato. nos rituais. Tanto que é muito doido se a gente falar, ah, eu sou cristã. Mas cristão o quê? É. Cristão E o povo católico? pergunta, eu sou Protestante? cristã, cristão o quê? Só cristã não é o É. suficiente, não é? Exatamente. Então, E- existem vários motivos do porquê existem essas diversificações, aí, esses ramos que faz com que existam tantas religiões diferentes. Uma delas é a discordância. Você acredita, menina? Foi assim que aconteceu, né? No passado e vem acontecendo, e por isso temos tantas religiões. Como Exatamente. pode um povo que acredita na mesma coisa, que tem a mesma prática, a mesma moral, o mesmo costume, a mesma crença, o mesmo ritual, a mesma palavra, o texto sagrado, ter discordância? Aconteceu lá atrás e acontece hoje em dia. Muito! Nós, por exemplo, discordamos do que acontecia na igreja que a gente frequentava, nas igrejas que a gente já Sim, frequentou, sim. e hoje a gente tem uma visão diferente e não deixamos de ser cristãs. É isso Mas que existiu uma uma discordância discordância da da visão. visão e da prática que eles tinham ali no lugar. Mas eu fui sarcástica aqui, porque é um barulho muito louco, né? Sim. Porque se a gente for olhar para uma lógica, a gente, é cristão. Cristão deveria de ser ponto. Cristão, ponto. Mas não, é cristão ortodoxo, cristão é protestante, cristão católico, romano. Aí dentro do catolicismo tem é, como é que chama aqueles que são. Espíritas? Não. Não, também tem uns kardecistas, mas não, dentro da Igreja Católica tem uns avivadinhos lá, os avivados. Não sabia dessa. Tem. Depois eu pesquiso aqui e te passo para você colocar É, tá bom. para quem está nos assistindo no YouTube. Então, assim, tem um monte, gente, tem um monte de religião aí, e cada vez está nascendo mais. Então, de uma igreja, dizem dentro das igrejas protestantes, por exemplo, que a igreja rachou e nasceu outras, e aí teve uma divisão e dela, né, nasceu outras igrejas, surgiram outras igrejas, e por aí vai. Eu sei que de registros de igreja, da última vez que eu estudei sobre isso, eu acho que já tem uns 5, 6 anos, o último registro que eu vi sobre isso, de igrejas registradas, né, catalogadas no Brasil, protestante, já estava passando de 5.000. Nossa. Então, imagina aquelas que não têm documentação, que não É. tem como ser contadas. Então, tem muito mais. Eu brinco e digo que tem muito mais igreja do que boteco, e ainda assim o boteco está sobrevalecendo. Né? Então, a discordância é algo que realmente. Eu acho que a discordância ela é saudável. Uhum. Até certo ponto, É. e ela é saudável. Eu acho que a discordância faz com que a gente debata, o debate faz com que a gente chegue em senso comum para a grande maioria. Sim. Eu acho que é válido um lugar, se você frequenta um lugar em que a discordância ela é escutada, ela é discutida, debatida de maneira saudável, é muito válido que você continue nesse lugar. Eu acho muito, muito ruim quando existe a discordância, mas existe a figura de uma pessoa que comanda tudo aquilo como um general, né? Isso é perigoso. Mas a discordância eu acho que é saudável. Você vê dessa forma também? Eu acho, dentro da visão que você trouxe, de Sim, fato, eu acho que se as pessoas souberem conversar, tudo bem. Não foi o que aconteceu, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui que eu acho que é um dos mais mais conhecidos, que foi a marcantes, né? Grande Cisma, que Sim, aconteceu aí o que causou a ruptura da Igreja Católica, que é o que a gente conhece hoje de a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Católica, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, sim, né? isso. Que aconteceu lá em 1054, quando os líderes. Carismático, lembrei. Desculpa. O que é carismático? Dentro da Igreja Católica aqui no Brasil, Ah, existe tem o os grupo caris. carismático. Entendi, É. entendi. Enfim, que rolou aí essa rachadura e hoje a gente sabe que existem esses dois lados de igreja católica, né? Sim, sim. Isso foi no ano de E sim, 1054. 54. Quando os líderes da igreja
Constantinopla e da Igreja de Roma se excomungaram mutuamente. Então, um falou Então que não não era de foi. Deus e o outro não falou que não era de É, Deus, é que vocês não são de geralmente Deus e rachou. essas discordâncias não são de forma Amigável. amigável, Dificilmente é, né? Porque dificilmente. cada um tem a sua razão, né? Infelizmente. Mas aí vem outros motivos, né? Que é, por exemplo, o colonialismo. A gente falou agora brincando sobre o General. vídeo, não, o vídeo do Porta dos Ah, sim. Fundos. A Igreja Católica fez muito disso, de colonizar e levar Exato. né, Isso a aconteceu aqui. religião. E eu acho que é por isso que é interessante esse vídeo, porque foi a Igreja Católica que fez muito disso, e aí ela vai até o céu, chegando no céu, ela se depara com um Deus que não é o Que não é o Deus Deus dela. real. E o que eles pregam na Igreja Católica? A gente precisa levar a A palavra palavra. aos povos distantes, porque se eles não souberem, eles vão para o inferno. E Sim. aí, justamente, ela fala, mas como eu ia saber? É. Entendeu? Porque a maior religião do mundo, né, hoje em dia é o cristianismo, e é realmente surreal. O que aconteceu aqui no Brasil, né? Foi isso. Eles vieram para cá, invadiram aqui essa terra maravilhosa, que já tinha gente aqui, ninguém descobriu isso aqui, já existia gente aqui. Exato. É uma maldade que foi feita, mas com isso entrou então aqui também o cristianismo através da Igreja Católica, e aí eles faziam com que os índios estudassem, né, os indígenas, desculpa, estudassem, se vestissem, e foi toda aquela atrocidade que fizeram. E os povos africanos também. É quando trouxeram, né? E aí que é interessante, porque entra também o motivo da migração e o encontro de tribos. Isso faz com que também surjam as novas religiões, como Religiões. foi o caso do Candomblé e da Umbanda. É, Foi essa junção, eles trouxeram do sincretismo os religioso povos, deles, os né? O que povos que existe. vieram dos países africanos trouxeram culturas deles. Sim, Aqui também foi introduzido o catolicismo e surgiu religiões que são de matrizes africanas, porém nasceram aqui no Brasil. sim. A Umbanda, né? O Candomblé, eu acho que ele tem um pouco mais de raiz africana, não? Você Eu que acho que talvez saiba sim. um pouco Eu mais. acho que sim. A Umbanda é que tem mais do sincretismo religioso, mas o Candomblé também. Também existe esse sincretismo lá. É, E eu já conversei com gente que é da Umbanda e do Candomblé e que dizem que não gosta de sincretismo, não. Ogum não é Cristo, Ogum é Ogum, sabe? entendi. Tem algumas pessoas da religião que não gostam dessa ideia. Mas existiu isso e teve essa mistura. E aí, para que eles não sofressem lá atrás, né, no comecinho de quando ainda existia escravidão aqui no país, eles fizeram esse sincretismo que foi trazido até os dias de hoje, ainda existe em alguns lugares, mas é essa migração dos povos, esse encontro de Sim, tribos, é isso, né? E existe muitas religiões, inclusive indígenas ainda, que têm essa mistura também dos santos católicos com os deuses deles. Eu não sei nem o nome, me perdoem por isso, vou estudar um pouco mais sobre. a gente pretende Mas, trazer, né, falando mais a respeito dos povos indígenas e as suas religiões daqui exatamente, também. porque é a raiz do nosso país Sim, real, né? A verdade é que aqui era um lugar que já tinha gente, né? Então a gente vai trazer aqui um pouquinho do que foi, do que é hoje em dia, do que foi e do que é hoje em dia a religião indígena. sim. E aí também tem a questão do questionamento que a gente já trouxe aqui. Então, Sim, através de questionamentos, o próprio protestantismo nasceu através disso, né? De muitos questionamentos. sim, E aí foi Lutero Lutero. que trouxe novas Mas a visões, gente foca traduções. em Lutero, né? Lutero fez toda a parada lá e o protestantismo nasceu. Lutero foi o único que sobreviveu contra a igreja. Vários outros antes dele lutaram e a igreja matou. Entendi. Então, tem gente que diz que várias revoluções aí matou muita gente. O cristianismo matou muita gente, né? Através dessas brigas e questionamentos lá com a Igreja Uhum, Católica no passado. Então, Lutero foi o que sobreviveu, então ele ficou marcado como o que fez a revolução do protestantismo. Mas se a gente buscar a história, não vou me recordar aqui o nome das pessoas, mas a gente buscar a história, teve diversos outros que tentaram antes dele. Entendeu? entendi. E aí tem também a questão de mudanças históricas e ou sociais. Eu coloquei essa, inclusive, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vai percebendo muito recente, tá? Porque, por exemplo, se a gente for pegar
os textos da Bíblia, mesmo essa traduzida, tá? Não tô falando da Bíblia lá escrita lá antigamente. Essa é mais traduzida. Ela é muito machista. Ah, sempre foi. E eu acho que a religião ela vai também se atualizando e conforme a atualização ela vai tendo ramificações Sim. também, né? Não só isso, mas os povos antigos também eram muito racistas, ainda são muito racistas. Sim, a própria Então, Bíblia diz, né, que ela é viva e eficaz e ela se renova a cada dia. É um versículo isolado que eu estou trazendo aqui, mas é uma realidade. Se a gente não trouxer os livros de antigamente, porque a religião, a gente falou sobre isso aqui no capítulo 20 também, a religião é algo fixo, é algo sólido, a uhum, religião. Mas se a gente, e a maioria das religiões, a gente vai falar de algumas delas aqui, que são as mais antigas, as que existem até hoje, algumas das mais antigas, né? Elas são sólidas desde então. Se eu não repaginar ela para pleno século XXI, eu não consigo viver essa religião hoje. Como é que eu vou viver ao pé da letra o cristianismo, por exemplo? E olha que o cristianismo é a maior, mas ela é nova é, relativamente em vista das das outras. outras. É, Então, assim, se a gente não renovar ela a partir da história, a partir do que está acontecendo na sociedade, a gente não vai viver essa é, religião que é centenária, que é milenar, muitas vezes, né? sim. Então a Como, gente por exemplo, precisa se a gente pensar. pegar, porque tem muita gente que gosta de pegar a Bíblia ao pé da letra. A gente tá falando muito da Bíblia, Bíblia, Bíblia em É porque é específico, a nossa porque realidade, né? Na maioria além de de ser a nossa nós aqui, realidade, né? é o maior, a maior religião, Do né? mundo. Do mundo. Então, a gente pega muito a Bíblia, as pessoas elas gostam muito de pegar partes da Bíblia para justificar os seus preconceitos, né? Sim. E aí, então, se você for pegar mesmo a pé da letra, todo mundo vai pro inferno, porque No mundo inteiro. todo mundo mistura tecido, homem faz barba hoje em dia, Sim, é, come porco. Ah, gente, um porquinho entendeu? frito, fala a verdade. Come porco. Pô, um frutinho do mar. Pô, não dá, né? Então, assim, a gente tem que entender que os costumes que estão lá no Antigo Testamento, por exemplo, já que é o texto que nós estamos trazendo aqui, Não faz mais eles sentido não para fazem mais sentido nós. para os dias de hoje. Não tem como a gente levar isso ao pé da letra, né? Exato. Então, foca em Cristo. Quem gosta aí da Bíblia, foca no Evangelho, que é melhor, é menos doído para nós. Eu acho bastante interessante a gente trazer sobre isso, que realmente essa diversidade, diversidade de religiões que existem hoje, realmente eu acho que é por conta também, né, dessa mudança histórica e social, e graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. E aí, então, entendemos que existem muitas religiões e o número que a gente chegou aqui foi de 4.300, podendo, obviamente, ser bem mais, né? Nos levantamentos que eu fiz, diz aí a lenda que é de 4.300 a 44.000 religiões. Como 44 eu achei um número muito absurdo, É que será que e tem. 4.000 eu achei muito pouco, aí eu fiquei, entendeu? Então, é que eu não sei se esse levantamento de 4.000 tem mais a ver com religiões que são registradas, sei lá, se existe alguma, Algum registro? É, pode ser. tipo, algum critério para ser É, considerado. E esse é. número de 40.000, tralalá, São talvez. esses derivados que não têm registros, né? Não, e eu acho que tem também uma diferença, porque tem muita coisa que não é religião e sim seita. Então, não sei se tem. Que eu acho que existe Então, uma tem certa muita gente diferença que também. vive a seita, que vive a filosofia como religião. Então, para aquela pessoa é religião. Aí eu não sei se dentro desse número de 44.000 também está esse tipo de coisa de pensamento. Eu não sei dizer. Eu sei que, pô, 4.300 já é muito, né? Então, Já é muita coisa. é. Imagina que desses 4.300 são religiões, são diferentes umas das outras? São diferentes. Então, é aí que eu tô falando, porque dentro, por exemplo, provavelmente aqui eles devem estar classificando o Tudo que é cristianismo. Mas cristianismo. então, não, eu Não? acho que assim, Só cristianismo. dentro do cristianismo aí a gente vai ter lá 4, o 5. espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, sei lá, Ortodoxo, blá blá e aí blá. vai ter, eu acho que eu Os seus acho derivados, né? que sim, é. Tá vendo, gente, como tem religião aí pra você? Você não precisa ficar parado em uma só. De repente é bom a gente estudar, abrir a mente. Eu falei aqui, eu conheço acho que umas 10 e ainda assim eu acho que é pouco. Tem muita coisa pra gente aprender e conhecer as suas. Tudo, né, que tem aí de Deus no mundo. Tem muita coisa de Deus no mundo pra gente aprender. Exato. E aí a gente vai falar agora das 4 principais religiões. Aqui a gente colocou as 4 maiores, tá?
Só que, enfim, existe um número. Não são as mais antigas. Não são as mesmas, são as maiores da atualidade, De tá? agora, De é. agora. Que é o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo, tá? Gente, o cristianismo eu não acredito. O cristianismo é a É a religião, a maior, maior, aproximadamente ela tem aí por volta dos seus 2000 anos, né, segundo o registro que está na Bíblia, que é o livro sagrado usado pelo cristianismo. Ela é uma religião monoteísta, ou seja, Acredita em um único acredita em um Deus. único Deus, porém ela acredita na divina trindade, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, que a gente também acredita que seja um É que é único. Pai, Filho e Espírito, né? Exato. Pai, Filho e Espírito, que a gente vê como um único, né? Isso. E ela segue os princípios de Jesus, né? Por isso que é cristianismo. Ela acredita nas palavras de Jesus Cristo, De Cristo, que é de Cristo, que é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acredita na vida eterna pós-morte, então, para aqueles, obviamente, que acreditam na palavra de Jesus. Né? E também no castigo eterno, né? E também no castigo eterno. E ele segue o ritual, tá? Porque a gente fala muito, porque religiões pagãs que seguem rituais. Saiba que o cristianismo também segue, porque o ato de beber o vinho e comer o pão, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo, é um ritual, gente. É um ritual. E não só isso, né? Ir para o culto, ir para a missa, Orar, orar, jejuar jejuar. Tem gente que coloca lá um copo d'água, faz uma oração em e cima toma da aquela TV. água em cima da TV. É Algumas verdade. pessoas, né? O próprio pastor, quando tá lá na TV, ele fala: coloca aqui o copo d'água, que eu vou orar e você vai ser curado. É isso. Então, tudo isso é ritual, Tudo gente. isso. Tudo isso é ritual. Exato. Então, assim, o cristianismo, não só o protestante, que a gente acabou focando aqui, o cristianismo, ele abarca tudo quanto é religião cristã. É que eu fechei não no protestantismo aqui. Eu fiz o que é o geral de Cristo, exato. Tá, o geralzão de Cristo. Exatamente. Que a gente acabou de falar aqui. Dentro da religião cristã, tiveram as suas ramificações. Sim, tem e vários aí, bracinhos gente, que saem desse porque senão mesmo rio. a gente teria que fazer um episódio aqui de 5 horas só pra ficar falando de cristianismo. Exatamente. Então, né? E eu acho que você já tá careca de saber de cristianismo, porque aqui no Brasil a gente é a religião predominante. O protestantismo, infelizmente, cresce cada vez mais. E logo, logo passa, inclusive, o catolicismo. Se já não passou, eu não tenho noção de como estão esses números, já estava bem próximo. E é isso. O cristianismo já está na boca dos bebês que estão Já nascendo. está. E tem também o islamismo, né? Que foi a segunda que a gente citou aqui, maior. É uma religião fundada no século VII por Maomé. É também uma religião monoteísta. E o livro sagrado deles é o Alcorão. Você já leu o Corão? Não. É bem legal. É bem legal? Sim. E o Islã, a palavra Islã, ela é uma palavra árabe que significa submissão ou rendição e se refere àquele que obedece a Alá. O islamismo possui 5 pilares, que são deveres religiosos essenciais destinados a desenvolver o espírito de submissão a Deus, e são eles: a profissão de fé, só há um Deus e Maomé é seu profeta. É o credo fundamental do islamismo. As preces rituais fazem orações 5 vezes ao dia, ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e ao se deitar. E os muçulmanos oram coletivamente na mesquita ou individualmente, geralmente sobre um tapete virados em direção a Meca. As doações, né, que é uma contribuição anual chamada zakat, eu posso estar falando errado, mas eu vou deixar por escrito, é oferecida pelos muçulmanos como posse. O jejum, que é durante o mês islâmico de Ramadã, os muçulmanos saudáveis fazem o jejum durante as horas do dia. E a peregrinação, que é a peregrinação até a Meca e deve ser realizada pelo menos uma vez durante a vida de todo muçulmano. Lá os peregrinos circundam 7 vezes. Circundam? Eles andam 7 vezes em volta do santuário Ah, sagrado. tá. Eu troquei, na minha cabeça eu coloquei outra coisa, como se significasse outra coisa, que eu acho que é melhor nem falar, que eu achei que Deixa fosse. pra lá que a gente tá falando de coisa sagrada. 7 vezes o santuário sagrado, a pedra negra conhecida como Kaaba. Kaaba. Kaaba.
que fica no pátio da mesquita de Al-Hara. Então eles vêm de muito longe, né, já em peregrinação, e quando eles chegam nesse templo sagrado, eles circundam ali, eles andam em volta, circulando essa pedra sagrada por 7 vezes. Você prestou atenção nos Uma. ritos aqui? Deixa eu só se- fazer um adendo. Isso que eu ia falar agora sobre isso. Você percebeu que o islamismo, ele tem muito mais essa coisa do se doar, você precisa fazer muito mais, você precisa, sabe, é uma coisa, é muito mais ao pé da letra Você fala para Deus. e mais, pra lá, assim, Sim. eles têm essa coisa muito mais de, eles precisam se doar, eles precisam fazer, Eu eles acho que o precisam, significado de Alá é Deus, né? sim, é É. que eu falei lá na Assim, língua deles, né, isso. É. Eu acho que é bonito, é respeitoso, a teoria é maravilhosa. Eu não tenho noção de como é isso na prática do dia a dia, realmente, do islamismo. A gente sabe que eles são bastante ao pé da letra ao de pé da muita coisa. letra, né? Eles são muito rígidos É que a com gente, tudo a isso. gente tem que tomar muito cuidado porque existe um preconceito muito grande em cima das religiões, da religião muçulmana, né? Sim. As pessoas automaticamente associam aos homens que são terroristas e Não, uma coisa não não. tem nada a ver com a A outra. gente esteve lá em Dubai, né, na época que nós viajamos para o Egito, nós tivemos um dia lá passeando por Dubai e eles lá, a religião deles também é o islamismo, a maioria deles, né? E de tempo em tempo você escuta soando em todo o país o sinal da oração. Uhum. Então, em qualquer lugar onde eles estiverem, eles estendem um paninho e eles viram lá em direção a Meca e fazem a sua oração, coisa de minuto, assim, sei lá, 3, 5 minutos. Eu não fiquei prestando muita atenção, mas eu achei bonito, eu achei, como é que eu posso dizer? A gente não tem isso, né? Nós, brasileiros, a gente não tem essa responsabilidade nesse Essa sentido, regra, essa né? regra É, de ter, eles são né? regrados nesse sentido de Isso. se Eu acho doarem. que com o tempo isso pode ser que algumas pessoas entrem num sentido robótico da coisa. Ai, é tão automático, né? Eu, pelo menos, me sentiria nesse sistema robótico, como eu já vivi isso dentro do cristianismo aqui É no que eu acho que Brasil. eles são criados já Nessa pegada, nessa né? pegada. Então, pra É. eles, eu acho que é uma coisa que talvez seja tão Não tem natural nem já de muita fazer. mistura, não tem nem muita mistura de religiões esses países. A maioria Não, deles é tipo suma, é é isso. isso. Então eu achei bonito e eu acho muito. É uma coisa que se fala com a outra, né? E dentro da visão aqui deles, não tem muita diferença do cristianismo, se você for ver. As regrinhas deles aqui que você trouxe, deveria não, tem tudo isso dentro do cristianismo também. Só que o cristianismo ele é vivido de uma maneira menos rígida, talvez. Nas pesquisas que eu fiz, existiu uma diferença falando, não falando agora sobre, acho que é mais voltado para o dia a dia ali, da prática da religião em si. Aqui eles focam muito na ideia de submissão, rendição e obediência. Nossa, é E lindo. eu acho que, não que o cristão não seja obediente, ou não tente ser obediente, né? Que a Sim. gente sabe que a gente erra muito, obviamente, como humano. Mas eu acho que é mais no sentido, enquanto o Islã ele fala muito mais sobre obedecer, o cristianismo traz muito. Eu posso estar. Não sei, tá? É a visão que eu tive na pesquisa que eu fiz. O cristão traz mais na visão de só ame, sabe? Só Ah, ame, ah. entendeu? Porque independentemente de você, a gente, pelo menos como É porque a base, a cristão, base da religião cristã é o amor, né? não que eu tô, É o que Cristo não que eu fez esteja por amor. falando, não que eu esteja falando que Deus não ame os muçulmanos, Não, que não. Allah vai deixar de Não, fazer, é a mas é diferença porque da eles, religião, da exato, eu acho que é uma mentalidade de cada uma. mentalidade diferente. A É. gente acredita que Deus, ele no cristianismo, a gente acredita que Deus, ele é amor, então independentemente, a gente vai errar, a gente vai pecar, e ele já sabe E disso. ele não é amor só para os cristãos, ele Só é amor para para todo todo mundo. mundo, É para claro que é o... o que a gente acredita. Existem linhas dentro do cristianismo que acredita que Deus, ele não deixa de amar, mas você só vai ganhar a bênção da vida eterna se Se você você acreditar em acreditar, Cristo, é. né? Eu não sou desse pensamento, não. Nem eu. É, graças a Deus, estou liberta. Agora, que eu achei muito bonito estudar sobre o islamismo,
é profundo, é respeitoso, os rituais deles são... E, gente, a gente não tá falando aqui da história em si, tá? Dessas religiões. A gente trouxe mais a É um respeito. básico do básico, né? Não, mas a respeito da prática em si, pra você Isso. entender como é que é. Mas se você quiser A gente pode até saber, fazer vocês podem pesquisar também, enfim. Eu acho que é muito, independentemente da gente estar trazendo essas questões aqui pra vocês, vão atrás também pra poder, além de complementar, vocês podem complementar com as informações que vocês souberem aí nos comentários, mas de vocês mesmos ir sim, pesquisar, dessa vocês busca. questionarem, tá? Mas eu vou te falar que do pouco que eu estudo, nenhuma religião matou mais do que o cristianismo. Ponto aqui, volta pro próximo. E aí, o próximo que a gente vai falar aqui é do hinduísmo. Maravilhoso. Ela é a terceira maior religião e a religião mais antiga ainda em atividade, né? Aí, entre aspas. De De registros, né? registros, exato. Ela se originou na Índia, surgiu mais ou menos entre 1500 a 500 anos antes de Cristo. Antes da Era Comum. Mas o que eu achei legal quando eu estava pesquisando é que pode ser que ela seja ainda mais antiga, Sim. tá? Só que a gente pega, pra ter certeza, a gente pega dos registros. Então, os registros, Quando começaram a registrar quando algo a começaram, respeito. aliás, não quando começaram a registrar, mas quando acharam os registros, o Isso. mais antigo ele tem É por essa volta data disso, aí. tá? De 1500 antes de Cristo. E o hinduísmo é a religião polimórfica, que significa haver ampla variedade de crenças e práticas dentro dela mesma. Então, assim, É ela em si incrível. é muito parecido com o cristianismo aqui, né? Caraca, meu. Não, mas o Só que ainda assim, hinduísmo. porque assim, o cristianismo tem as suas vertentes, mas ainda Sim, assim existe uma crença num o único Deus. Deus e já numa linha de raciocínio, Ah, né? deveria. Entre aspas, né? Mas aqui não, aqui ainda mais Amplo, abrangente, totalmente. Eu mais. vejo o hinduísmo como a própria natureza. É muito diverso, Uhum, muito cheio de cores, de cheiros, de sabores. Ele é uma experiência completa é, de tudo que o universo tem para te oferecer. Se você quer algo diferente para a tua vida, eis que te digo, te indico, o o hinduísmo hinduísmo. é maravilhoso. No entanto, algumas crenças comuns incluem a ideia de karma, que é a lei do efeito, que é uma coisa que a gente fala muito do karma, né? A gente Então, né? introduziu, e engraçado, né? Isso foi introduzido muito na vida de muita gente aqui do Brasil, a gente falar sobre karma. Porque é quem acredita mais na reencarnação. E o karma é algo que veio de vidas passadas e você precisa pagar. É Não, alguma mas é coisa algo que nesse se você sentido. faz o mal, você provavelmente, eu acredito muito nisso, no karma. Você faz algo mal, você vai pagar, você vai receber E o isso que na você mesma planta. vida. Pode ser na mesma vida ou não, porque eu acredito na vida pós-morte, né? É que é muito doido, porque Não, eu não vida acredito. pós-morte é diferente de reencarnação. Sim, é que eu tô falando da minha Da nossa visão, da visão. minha visão, Isso. mas eu acredito sim que você possa. É que é doido, porque eu não sei até que ponto que eu acredito muito nessa visão de inferno. É Então, muito né? A gente podia doido. fazer aqui um episódio apenas falando de É. inferno, gente, suas derivadas, da onde ele surgiu, como ele vive, o que ele come, enfim, Mas eu acredito muito no porque karma nessa vida mesmo, que você pode pagar ainda é o em que você planta, vida. o que você colhe, Colhe, né? Não tem exato. como plantar laranja e colher café. Mas o karma é uma das leis de causa e efeito, exatamente isso, Uhum. né? O que você faz aqui, você colhe aqui, e também que você fez em outras vidas e você traz, então, para a vida subsequente, né? Sim. Bom, então é isso. Eles incluem essas crenças do karma e do samsara, que é esse ciclo do renascimento aí que a gente tá falando. Exatamente. E morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. É um negócio assim muito É muito. instantâneo na visão É. do hinduísta, tá Eu ligado? acho o hindu muito interessante, mas tem muita coisa que eu não consigo acreditar. Então, E por mais que porque eu ache eles muito. acreditam, por exemplo, que você morre e pode vir como uma vaca, pode vir como um morcego, enfim, uma árvore. Eles têm umas visões bem, bem, bem amplas, como eu falei para vocês aqui. Se vocês Uhum, querem uma experiência de universo no mundo, é o hinduísmo. Eles são muito, muito. muito grandes em pensamentos, em inclusão, e tudo tá junto, em Filosofia, filosofia, tudo. sim. E um resumo, então, eles são politeístas, que é uma religião que acredita em mais de um deus. É, e eles têm esse moksha, eu acho que é assim que se fala, tá? Eu também acho. Moksha.
mas eu vou deixar por escrito também para quem estiver assistindo, que é a libertação do ciclo de reencarnação e alcance da união com divindade suprema, que foi o que você estava comentando aqui agora, né? Isso, porque eles têm essa, de que tem um grau que você vai chegando de reencarnação e purificação, que até que você chegue em um grau elevado e não precise mais. Reencarnar, né? Isso. Tem o Dharma, que é o conjunto de princípios que guiam a vida moral e ética dos hindus. É como se fosse uma regrinha, regrinhas básicas de Regri- vida. É. Regrinhas básicas. Eles fazem a prática do yoga e meditação, Que é fantástico. exato, que é para você alcançar a autoconsciência e a união com a divindade. Gente, é É o muito jeito que bom. eles têm para De conexão que a gente verdade, já estava existe falando, né? até yoga e meditação gospel, porque tá todo mundo aí nessa parada. É muito bom de verdade. Muito bom. E o sistema de castas dele, a gente viu um pouquinho disso, claro que de uma forma bem, né, é, enfim, bem resumida na novela Caminho das Índias. A gente É, viu um pouquinho como é que eles veem esses sim. lances de Porque castas. filho de peixe, peixinho é, né? E na visão deles, se o É, pai era agricultor, o filho vai ser agricultor, o neto agricultor, bisneto, e por aí vai. Se exato. a mãe é Eles têm muito costureira, essa questão a dessa filha vai divisão ser costureira, social. e vai seguir esse karma, vai seguir essa casta, desculpa, essa direção hierárquica. Se você nasce pobre, você vai ser pobre, sabe? Se você é rico, é rico. Eu acho isso Exato. muito louco dentro da visão do hinduísmo, mas ainda assim encantador. É maravilhoso. E para finalizar, a gente tem o budismo, que foi a Caraca, o budismo é muito número louco, é muito 4. legal. Cara, quando eu tava fazendo a pesquisa aqui, eu acho que de todas eu fiquei muito encantada com o budismo, É, muito encantada. o Eu budismo é. conhecia muito pouco, porque eu já conversei com pessoas que frequentam alguns templos budistas e tal, mas, nossa, ela é muito, muito, muito maravilhosa. De tudo que a gente vai falar aqui, eu não vou dar spoiler, mas tem uma coisinha específica. Quando você lê, eu vou falar: isso daqui foi o que mais me deixou com um nó na cabeça. Vamos lá. É. Então, é uma religião e filosofia oriental fundada na Índia, ali mais ou menos no século 6 a.C., por Siddhartha. Eu não sei falar, gente, mas eu vou colocar por escrito também para quem estiver assistindo. Siddhartha Gautama, Gautama, que é o que é Buda, o né? Buda, Buda é o nome dado quando você alcança o Nirvana, pelo que eu pesquisei. Eu posso estar falando alguma besteira, se alguém conhecer melhor, pode comentar, falar se eu tô falando besteira ou não e comentar a respeito aí. Mas Mas o Buda esse significado que você colocou aqui, ele é referente à palavra Buda? é, Em- porque qualquer pessoa pode se tornar o Buda, Então, qualquer pessoa pode chegar no Nirvana através da filosofia deles lá. Então, Buda significa o desperto ou o que iluminado é em aquele que chega no Nirvana, sânscrito. É entendeu? maravilhoso. E a filosofia budista é guiada pelos ensinamentos de Buda, que foi essa primeira pessoa que trouxe essa filosofia, que conduz o indivíduo a uma felicidade plena através das práticas meditativas, do controle da mente e da autoanálise de suas ações diárias. Gente, essas práticas meditativas é a mesma que a gente estava vendo agora há pouco no hinduísmo. É, é O óbvio budismo, que é ele teve algumas diferente coisas que tirou do que veio de hinduísmo. lá. Mas o que é diferente é o que me deixou com nó na cabeça. Mas as práticas meditativas, ela em si, dentro do hinduísmo, ela te liga a você mesmo e à divindade, ao sagrado. Dentro aqui do budismo, ela é diferente nesse sentido. Exatamente. Mas ela tem esse viés de autoconhecimento, de autocontrole da mente, de autoanálise. É por isso que a prática da meditação, ela independe da religião, ela deveria ser uma prática na vida do Para todo humano. mundo. É. O budismo, ele é reconhecido como uma filosofia de vida porque os ensinamentos de Buda são focados na razão e na análise individual de cada ser humano. Então, ela é mais uma ideia de bem-estar da gente, de nós humanos, do que práticas voltadas para algo, para alguém
superior, de um outro plano. Então é aí que me dá um nó na cabeça. Por quê? Os budistas acreditam que a consciência física e espiritual leva à iluminação e elevação, chamada nirvana, e o nirvana é o estado mais alto da meditação. O budismo possui. Aí, deixa eu só. Antes de Aham, você pode ir, entrar, vai né? lá. O budismo possui características que o diferenciam de muitas outras religiões, até mesmo as As do do Oriente. Oriente, de onde nasceu. E as principais são: é uma religião e filosofia ateísta, Presta atenção que não nisso. acredita em um Deus supremo ou qualquer outra divindade. Entende o nó na cabeça? É uma religião que não tem Que não tem Deus. É Deus. muito louco isso, gente. E é encantador. Não deixa de ser encantador, porque é a história de Buda é muito incrível. Se você puder, a gente não consegue trazer Sim, todo toda a a história história aqui aqui, que é é. muita coisa. Mas ele era um homem que abriu mão de muita coisa para poder viver, Riquíssimo, né, príncipe, príncipe, enfim, enfim, para poder viver esse nirvana, para poder experimentar isso e poder passar isso adiante. Então, e ele tem essa. É uma religião que não tem Deus, É uma gente. religião que não tem Deus. É uma religião que é pra você justamente E eu vou te falar um praticar negócio, é coisas pra óbvio. para sua mente, É, porque a sua mente já é muito poderosa. Isso que é o muito doido. porque a Eduarda já falou isso, que a gente é ateu de ateu, né? Eu sou ateu de ateu, É. E porque eu consigo ver Deus no budismo. Eu consigo ver a mão Sim, dele guiando as pessoas mas a para gente consegue essa. ver porque a gente sabe que nós somos criação dele. Então por que que ele não ia querer que a gente buscasse por uma filosofia que fizesse bem pra Para gente? nós, exatamente. Sabe? Gente, é incrível. Mas Então é por isso que eu acho que o porquê não conversar? O porquê que a gente, como cristã, não pode gostar também do budismo? Não tem o porquê de Não primeiramente, não tem o porquê de não respeitar, né? respeito é o É o mínimo. mínimo, é a É o base, mínimo. é a base. Mas eu Se estou falando aqui do mais. Eu gosto do budismo, sim, eu também acho. Eu acabei de sabe? falar aqui que eu acho o hinduísmo fantástico, Isso não quer dizer que eu não vou deixar de acreditar em em Deus. Cristo, exatamente. Que a gente já chegou à conclusão de que o nosso Deus tem nome e o nome dele é Cristo. Mas é encantador saber que existe uma religião tão grande, tão respeitada, tão aí vivida por tantas pessoas que não tem Deus. É uma religião Que que não não tem tem Deus. Deus. Exatamente. Muito legal. É considerado uma filosofia porque os ensinamentos de Buda são voltados para a análise individual, que a gente acabou de falar aqui, e ele acredita que qualquer ser humano é capaz de alcançar a iluminação através do Nirvana, que é o que a gente acabou de falar, que é o maior o Grau de grau meditação. de meditação e tudo mais. Buda dizia que seus ensinamentos, que é o Dharma, que é muito parecido com o que a gente acabou de ler no Hinduísmo. hinduísmo, estão disponíveis para qualquer pessoa sem exclusão de etnia, raça, classe social ou qualquer outro motivo. O budismo utiliza da meditação como forma de autoconhecimento, sendo assim, quando o indivíduo conhece a si mesmo, passa a enxergar a vida e as pessoas de outra forma, entendendo as raízes e seu sofrimento e as suas práticas nocivas a ele mesmo e aos outros. Isso é muito legal porque isso complementa muito o que a gente conversou no episódio de número 20. O quê? Quando você falou, que você fez a pergunta pra mim, se a minha conexão com Deus, a minha visão com Deus, Com o com o sagrado. divino, com o sagrado, muda a Minha minha visão de visão mundo. de mundo com as outras Sim, pessoas, muda, né? sempre muda. No budismo, a prática do bem é importante devido ao conceito do karma, que também a gente acabou de ler no hinduísmo, onde Buda dizia que toda ação gera um karma para esta e outras vidas. Exatamente. Diferente de como muitos pensam, o yoga não é uma prática budista. A atividade foi sendo inserida no budismo devido à aproximação da religião com o hinduísmo, que adora essa prática. Adota, desculpa. Maravilhoso. Muito bom! Caramba, gente. Eu A acho gente que tá a aqui há gente tem que 50 dar. minutos só falando de. Olha isso, o tanto que deu de. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que se autoconhecer e se experimentar nestes lugares. Eu tenho certeza absoluta que você que tem convicção de vida aí, e mesmo estando em evolução de convicções enquanto pessoa como eu estou agora, você vai ter experiências maravilhosas com o sagrado em todo quanto é religião. Sim. E aqui a gente falou então sobre o surgimento das religiões e das E dessas maiores maiores. que, né, porque a gente fala um pouco do porquê que as pessoas têm essa necessidade, de onde surgiu a ideia dessa Exato. necessidade da religião e trouxe as religiões mais adotadas hoje em Que dia. estão aí nas paradas de Então, sucesso eu acho que até uma coisa até hoje. casa com a outra. A gente Sim. entendeu que no começo a gente até fala a respeito, que tá aqui no
Ó, então já podemos concluir que a base da religião é a intenção de honrar algo ou alguém superior, sobrenatural, no geral, né? Tirando o Sim. budismo, agora que a gente viu, que detinha o destino do ser humano, do qual esse ser humano deve respeito e obediência. Mas eu acho que isso até casa do budismo, mesmo não tendo um Deus, porque mesmo não tendo algo sobrenatural, o importante é o corpo humano, a Sim, mente humana, sim, que eu acho que ela é tão poderosa para eles alguém, quanto. tem alguém importante ali que é você. E Exatamente. você é importante em qualquer lugar, inclusive aqui para nós. Então, Sim, me chegamos disse no, amor. chegamos no Oh. momento em que você nos diz se você amou, se você gostou, se você não tá gostando, se tá péssimo. Enfim, Qual a conta sua tua história. religião? Ai, conta pra gente, hashtag Né? qual a sua religião, coloca aqui pra nós. E diz pra gente se você teve experiências em outros lugares também, com outras religiões. Se você já tinha conhecimento aí do surgimento da religião. Conta a tua história pra gente no nosso e-mail, que é o medicipod@gmail.com, ou nas nossas redes sociais, todas elas é o Medicipod. E nós estamos também no Spotify e no YouTube todos os sábados às 9 da manhã com um novo episódio pra você no Medicipod. Isso aí. Quais são as suas redes sociais? No meu TikTok, que eu tô ausente, voltarei em breve. Eu tô falando isso, acho que já tem uns 5 meses. No TikTok é o Paloma VCN e no Instagram é o Cene Paloma. E o meu no TikTok e Instagram é o do Viana com 3 Us. É isso, gente. E ficamos aqui com o Me Disse Pode! Beijo! Beijo, gente. Até o próximo.